Sailing takes me away to where I've always heard it could be. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Sailing de Christopher Cross, super sucesso de 1979. Se você curte inglês, música, sailing, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Milena, professora de inglês e professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E hoje nós temos outro super sucesso, daqueles que, olha, eu jurava que era da década de 80, mas na verdade é de 1979, Sailing de Christopher Cross. Uma música muito gostosa que fala aí sobre essa liberdade que se sente ao se velejar. É uma música realmente poética, sabe? Sobre a arte de velejar. Eu particularmente ainda não tive o prazer de passear num veleiro, mas já passei de barco algumas vezes e achei sensacional. Imagino que de veleiro deva ser realmente uma sensação muito boa, de liberdade, não é? E é exatamente sobre isso que essa música fala, sobre essas sensações que se tem, sobre esses lugares para onde a gente vai quando se viaja num veleiro. Então, se você é velejador, velejadora, ou conhece alguém que veleja e costuma falar sobre isso, comenta aí embaixo. Ou se você está no outro time que jamais faria isso, que não tem a menor vontade, tem até um pouco de medo, enfim, é o tipo de programa que não te atrai. Comenta aí embaixo para mim. Bom, feita a apresentação aqui da música, da temática, vamos então a essa aula de inglês completa, que se divide em 3 partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução, para você entender realmente o significado da letra. Na parte 2, vamos ver as estruturas do inglês, que você aprende aqui em Sailing e leva para sua comunicação em inglês no dia a dia. E na parte 3, o passo a passo da pronúncia, para você arrasar no karaokê, ou cantando na noite, ou simplesmente para cantar em casa, cantando certo e ainda por cima melhorar também a sua fala, o seu speaking em inglês, através aí do Connected Speech, né, da ligação de palavras. Então, olha, muito trabalho bacana aqui nessa aula, já vale seu like. E claro, se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve para não perder nada. Já deu o like? Já se inscreveu? Are you ready? Let's sail! A letra diz o seguinte: Well, it's not far down to paradise. Bem, não falta muito para o paraíso, ou não está longe do paraíso, né? O ponto em que estamos agora não é longe do paraíso, ok? Esse down aqui acaba sendo mais por uma questão de métrica, né? Para preencher ali uma sílaba, do que necessário aqui na frase. Poderia ser It's not far to paradise, simplesmente, tá? E a gente vai falar mais sobre isso lá na parte 2. At least it's not for me. Ao menos, não para mim. Aqui a gente tem uma tradução que também não é literal, porque at least it's not o quê? It's not far down to paradise for me, né? Tudo aquilo que ele já falou ali na primeira linha, né? Para ele. Então, no português a gente pode deixar isso ainda mais simples, né? Ao menos não para mim. O que não para mim? Que não falta muito para o paraíso, ok? Ou que não estamos longe do paraíso, não está longe do paraíso. And if the wind is right, you can sail away. E se o vento estiver favorável, você pode velejar para longe. Right em inglês, que geralmente significa certo, então se o vento estiver certo, só que isso não soa tão bem em português, né? Embora eu não tenha tido a experiência de velejar, eu sigo alguns velejadores, sigo a maravilhosa Tamara Klink, que está finalizando a invernagem dela. Aproveito para deixar um beijo aqui para Tamara ao vivo, que é uma pessoa que eu admiro muito. E se você não conhece, está perdendo. Conheça a Tamara Klink. E aí, geralmente, o que eu vejo quando eu leio sobre, né, os relatos dos velejadores é o vento estar favorável ou o vento estar a favor, ok? Então, por isso aqui eu escolhi, se o vento estiver favorável, você pode velejar para longe. And find tranquility. E encontrar tranquilidade. Oh, the canvas can do miracles. A lona pode fazer milagres. Ou você também pode traduzir como a vela pode fazer milagres, porque aqui ele está se referindo ao tecido da vela, né? Essa lona mais grossa. E para ampliar aí seu vocabulário, faça uma anotação mental que canvas também é usado para tela de pintura, né? Porque tem também esse tecido grosso, né? Essa lona grossa, que é uma tela de pintura. Então, canvas, muito usado para tela de pintura. E
A vela do veleiro pode ser chamada de sail, por isso que ele é um sailboat, é um barco à vela, mas também pode se usar the canvas, se referindo então ao tecido, a essa lona que faz a vela. Just you wait and see. Apenas espere e você verá. Believe me, acredite em mim. It's not far to Never Never Land. Não falta muito ou não está longe da terra do nunca, que poderia ser somente Neverland, ok? Aqui provavelmente também por uma questão de métrica, ele optou por dizer Never Never Land. No reason to pretend. Não há motivos para fingir. E lembre que pretend nunca é pretender, ok? Pretend, fingir. And if the wind is right, you can find the joy. E se o vento estiver favorável, você pode achar ou encontrar a alegria of innocence again. Da inocência novamente ou de novo. E aí ele repete aquele trecho de Oh, the canvas can do miracles, just to wait and see. A vela pode fazer milagres, apenas espere e você verá. Believe me, acredite em mim. Aí chegamos no refrão. Sailing takes me away to where I've always heard it could be. Navegar me leva embora para onde eu sempre ouvi dizer que poderia estar. O que é que poderia estar, né? O que é esse it aí? Muito provavelmente o paraíso que ele falou lá no início da música, né? Que não estava longe do paraíso. Ou Never Never Land, a terra do nunca, ok? Just a dream and the wind to carry me. Apenas um sonho e o vento para me levar. And soon I will be free. E logo eu estarei livre. Fantasy, it gets the best of me. Fantasia, ela me toma por inteiro, ou ela toma o controle de mim. Essa expressão to get the best of me, né? Alguma coisa gets the best of me, significa que essa coisa me domina, me controla. Muitas vezes essa frase é usada num sentido negativo, como a raiva tomou conta de mim. E aqui foi interessante que ele colocou num sentido positivo. Fantasy, né? A fantasia, it gets the best of me. Ela me toma por inteiro, ela toma o controle de mim when I'm sailing, quando estou navegando. All caught up in the reverie. Totalmente preso no devaneio. Every word is a symphony. Cada palavra é uma sinfonia. Won't you believe me? Acredite em mim. E aqui aquela ideia, né, que esse won't you believe me não é uma pergunta mesmo assim, você não vai acreditar em mim? É um acredita em mim, sabe? Ou com certo denguinho, com uma emoção um pouco diferente de simplesmente dizer believe me, ok? Aí volta no refrão, depois temos um solo instrumental, um solo de piano, e aí depois well, it's not far back to sanity. Bem, não falta muito para voltar à sanidade. At least it's not for me. Ao menos não para mim. And if the wind is right, you can sail away. E se o vento estiver favorável, você pode velejar para longe. And find serenity. E encontrar serenidade. Aí repete aquele trecho do Oh, the canvas can do miracles. Just to wait and see, só que agora temos um really na última linha, really believe me. E esse really fica como um sério, acredita em mim. E aí volta no refrão mais uma vez para fechar a música. E aí, o que é que você achou dessa letra? O Christopher Cross conta que ele escreveu a letra com memórias de um período na juventude em que ele velejava com alguma frequência no verão e que cada vez que ele ia velejar, é como se ele se afastasse mesmo do mundo e de todos os problemas, né, de tudo aquilo que o deixava preocupado. Então, era entrar mesmo nesse outro estado de relaxamento, de aproveitar ali a vida, de curtir o momento. E eu acho que ele foi muito feliz na colocação dessa sensação aqui em palavras nessa música. De fato, ficou uma música bonita, poética e foi um baita de um sucesso. Essa música ganhou um Grammy como sendo a música do ano e o álbum no qual essa música está também ganhou o Grammy de álbum do ano. Então, realmente, Christopher Cross foi muito bem sucedido aí com a empreita de escrever essa canção. Para quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, essa é a série Aprenda Inglês com Música, que já tem mais de 240 aulas completas e gratuitas. E você ainda baixa o PDF com todas as anotações lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link para você fazer o seu cadastro na biblioteca está aí na descrição dessa aula e lá você encontra não só o PDF dessa aula, mas de todas as aulas aqui da série. E se você ama a série Aprenda Inglês com Música, saiba que você pode ajudar a manter esse projeto no ar, fazendo um Pix de qualquer valor para a chave Pix tipo e-mail hello@teachermilena.com ou então adquirindo os super pacotões, que são pacotes com as aulas aqui da série. Então vai a aula em áudio como no podcast, aula em vídeo como no YouTube,
Os PDFs com todas as anotações, tudo organizado para você em pastinhas, para você fazer download. Então, uma super vantagem aí para você ter esse conteúdo com você para a posteridade, não depender nem de entrar na internet, não ter que assistir propaganda do YouTube, mas principalmente ajudar a manter esse projeto gratuito de educação no ar. E eu aproveito, claro, para mandar um super beijo para todos os super colaboradores da série Aprenda Inglês com Música. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa logo com aquela primeira frase da música Well, it's not far down to paradise. Bem, não falta muito para o paraíso. E coloquei também outras duas frases parecidas. It's not far to Never Never Land. Não falta muito ou não está longe para a terra do nunca. Well, it's not far back to sanity. Bem, não falta muito para voltar à sanidade. Então aqui a gente vê que as frases mudaram um pouquinho, né? It's not far down to paradise. It's not far to Never Never Land. It's not far back to sanity. Aqui com essa ideia de back, né? De volta, de retorno. Mas eu quero focar justamente nessa parte it's not far, que a gente tanto pode traduzir como não está longe, como também não falta muito. Então você já entendeu que far está relacionado à distância, right? E quando a gente pensa em collocations, que é essa ideia de palavrinhas que sempre vêm juntas, é muito comum vermos far from e também é algo comum vermos far to. Então qual é a diferença aí entre far from e far to? Far from é a distância a partir de algum lugar, ou seja, esse ponto de partida, esse ponto de origem é a minha referência da distância, ou seja, daquele ponto de partida até agora onde eu estou. Já quando eu digo far to, é de agora onde eu estou para o destino final, ok? Quanto falta, qual é a distância para o destino final. Então imagina que nós estamos aqui num ponto e a minha casa não é muito distante desse ponto em que nós estamos, ok? Então, como é que eu poderia dizer, por exemplo, minha casa não é longe daqui? My house is not far from here, ok? My house is not far from here. Aqui, né, que é o ponto de onde nós vamos partir para ir para minha casa, é o ponto de origem, é justamente a referência que eu estou usando. Agora, imagina que nós já estamos caminhando em direção à minha casa, né, eu e o grupo, e aí tem gente que está cansada já, tipo, será que falta muito? E eu quero dizer, não falta muito para a minha casa. Ou seja, não falta muito para o nosso destino. It's not far to my house. It's not far to my house. All right? E aproveitando aqui para expandir os seus conhecimentos. Nesse caso em que uma pessoa do grupo estava cansada e perguntou, né, falta muito ou está longe da sua casa? Para fazer essa pergunta em inglês, a gente também vai usar a palavra far. E é interessante que em português essa frase seria quão longe. Quão, que é uma palavra que a gente quase não usa no dia a dia, não é? Mas em inglês, olha que interessante, essa palavra também vai ser o how. Então, how, que geralmente a gente aprende como sendo como, dependendo do contexto, ela também vira quanto, ela também vira quão, alright? E nesse caso aqui, né, com um adjetivo, far, ela vira então o quão longe, how far. Como é então que ficaria a pergunta, quão longe é a sua casa? How far is your house? How far is your house? E é bacana você lembrar que em português, geralmente a gente não perguntaria assim, a gente perguntaria ou qual é a distância para sua casa, ou então falta muito para sua casa? Então você já pode pensar aí nessa equivalência, quando você pergunta qual é a distância para algum local ou se falta muito para algum local, você pode usar em inglês how far e depois o local de destino. E uma coisa super bacana para você reparar é como às vezes mudando um pequeno elemento a gente tem uma frase que é super relevante para o dia a dia. Por exemplo, muita gente usa inglês para viagens, não é verdade? E aí, imagina que você vai ficar numa cidade, num Airbnb, por exemplo, uma coisa super importante para você saber é qual é a distância desse Airbnb para o aeroporto, para você se programar, para sair de casa a tempo, para chegar no aeroporto a tempo. Então, como é que você perguntaria, por exemplo, para o anfitrião ali naquela hora que você está combinando, né, as questões de estadia, qual a distância para o aeroporto? E agora eu já falei no português do jeito que a gente fala, mas você já aprendeu a fazer essa equivalência. How far is the airport? How far is the airport? Very good!
Na frase "And if the wind is right, you can find the joy." E se o vento estiver favorável, você pode encontrar a alegria. Aqui nós temos um tipo de condicional muito curioso que é a zero conditional, a condicional número 0. Você vai perceber que nós temos aqui duas frases no presente, duas orações no presente. If the wind is right, tempo presente, you can find the joy, também tempo presente. Então, a construção dessa zero conditional vai ser sempre assim, presente, presente, ok? E uma coisa bem importante da gente lembrar, com relação a todas as condicionais, não só a zero conditional, é que a ordem das orações pode ser trocada. Então, eu tanto posso ter if the wind is right, you can find the joy, quanto you can find the joy if the wind is right. Ok? Geralmente a gente tem a vírgula quando começamos com if. Então, if the wind is right, vírgula, you can find the joy. Já se a gente começa pela consequência e deixa a condição por último, a gente não precisa de vírgula. Então, teremos you can find the joy if the wind is right. Direto, sem vírgula. Alright? E quando é que a gente usa esse tipo de condicional? Em primeiro lugar, quando nós temos verdades universais, como leis da natureza, leis da ciência, regras, então coisas que sempre acontecem daquela maneira ou daquela forma, ok? Uma segunda utilização é quando algo pode acontecer, quando a probabilidade de alguma coisa acontecer, se as condições forem propícias, já que a gente está falando aqui de condicional, né? If. Então, se alguma coisa acontecer, outra coisa pode acontecer, né? Tem chance de acontecer. E outro uso, né? O uso número 3 aqui, instruções a partir de condições. Então, imagina que você está lendo um manual e aí tem ali no manual, se tal coisa acontecer, faça essa outra coisa, ok? Então, são 3 usos bastante típicos da zero conditional. E eu queria que você me dissesse que tipo de uso nós temos aqui na música. Seria número 1, número 2 ou número 3 para essa frase "And if the wind is right, you can find the joy." E se o vento estiver favorável, você pode encontrar a alegria. Number 2, right? Número 2, algo que pode ocorrer se as condições forem propícias. Aqui, como ele está falando de velejar, precisa do vento. Se não tiver vento, você não vai sair para velejar, você não vai encontrar a alegria que você encontraria estando lá em alto mar, ok? Então, se isso acontecer, né, se o vento estiver favorável, pode ser que você tenha, então, esse sentimento, né, essa sensação, alright? Então, como a gente já viu esse exemplo de uso, vamos praticar agora com os outros tipos, as outras situações. Por exemplo, aquela que eu numerei como número 1, que são geralmente verdades, como leis e regras. Se você aquecer gelo, ele derrete. How do you say that in English? If you heat ice, it melts. If you heat ice, it melts. E, finalmente, número 3, instruções a partir de condições. Também uma coisa do dia a dia aqui. Olha só, quando você faz compras online, é comum que venha uma instrução lá no e-mail de confirmação da compra, né? Aí diz que o seu pacote foi despachado e geralmente tem uma informação que diz assim: se a embalagem estiver danificada, não aceite o pacote. Se a embalagem estiver danificada, não aceite o pacote. How would you say that in English? If the packaging is damaged, do not accept the parcel or don't accept the parcel, right? Então, uma porção de palavras também interessantes aqui para você, né? Parcel é uma palavra muito comum para pacote. Packaging, a embalagem. Damaged, danificada. E atenção à pronúncia, damaged. Damaged. Porque como a gente não fala esse a gente não fala damaged, tá? Então fica meio... bem sutil esse final, né? Damaged, ok? E do not. É bem interessante a gente reparar que muitas vezes em instruções, eles nem usam a contração. Don't accept. Eles deixam mesmo tudo separadinho. Do not accept the parcel. Tanto porque facilita o entendimento, quanto porque também enfatiza. Não aceite. Do not accept the parcel. Alright?
E aí, como é que foi essa parte 2 para você? Acertou todas as frases? Aprendeu coisa nova? Revisou conhecimentos? Você já sabia que existia uma Zero Conditional? Conta aí para mim que eu adoro saber como a série Aprenda Inglês com Música está te ajudando nos seus estudos de inglês. Sempre lembrando também, aproveito aqui para lembrar que, caso você não tenha os seus estudos de inglês organizados, se você está justamente buscando isso, né? Eu queria um curso passo a passo, eu queria algo que começasse do zero, né? Que eu fosse realmente entendendo ali aos pouquinhos. Eu tenho esse projeto maravilhoso e ele se chama Intensivo de Inglês da Teacher Milena. E aproveitando para responder uma dúvida muito comum, Teacher, mas qual a diferença da série Aprenda Inglês com Música para o curso intensivo? A série Aprenda Inglês com Música, como o próprio nome diz, é uma série, é um projeto contínuo que busca oferecer material de qualidade para deixar você em contato com o inglês. Então, partindo desse material autêntico, que é a letra de uma música, e aí vemos os aspectos que estão ali naquela letra. Então, tem músicas que são mais fáceis, tem músicas que são mais difíceis, tem músicas que têm muitos aspectos culturais, vai muito além da gramática, não é? Então, independente do seu nível de inglês, a série Aprenda Inglês com Música te ajuda a se manter em contato com o inglês, a crescer seu vocabulário, a desenvolver o seu listening, a melhorar o seu speaking, ok? Então, é uma ótima forma de você ter mais contato com o inglês no seu dia a dia e melhorar a qualidade dos seus estudos. Já o intensivo de inglês da Teacher Milena é o meu curso de inglês. Como sendo um curso, as aulas são todas progressivas, começa do zero, então você pode nunca ter estudado inglês na sua vida que você não fica perdido nem perdida. Tem o meu acompanhamento, tem tarefas para você fazer, mandar para mim, receber seu feedback personalizado. Tem vagas limitadas justamente pelo acompanhamento que eu faço com todos os alunos. Então, realmente são projetos muito diferentes e se você busca uma estrutura para os seus estudos de inglês, se você mesmo já tendo estudado não consegue ainda se comunicar em inglês com confiança, o intensivo de inglês da Teacher Milena é para você. E para que você possa conhecer o curso com toda a segurança, eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional. É isso mesmo, a partir do momento em que você entra no curso, você tem 30 dias para testar o curso à vontade, o meu acompanhamento, o suporte, tirar as suas próprias conclusões. Se você não estiver satisfeito ou satisfeita, é só entrar em contato comigo em até 30 dias que eu cancelo a sua matrícula e devolvo todo o seu investimento. Afinal, no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. Para saber mais, é só clicar aí no site www.intensivo.teachermilena.com. O link direto também está na descrição dessa aula. E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Let's move on to part 3 to get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando Sailing bem bonito. Começando então, well, it's not far down to paradise, at least it's not for me. Aqui nós já temos algumas observações, né, que vão valer para a música toda. Então a gente já percebe na nossa legenda de cores. Letrinha pintada de cinza, como letra E ali em Paradise, não é pronunciada. Então todas essas letrinhas pintadas de cinza não vão ser pronunciadas. No caso de Paradise, a gente termina nesse som de S que acaba soando como um Z, né? Paradise, Paradise. Ok? As letrinhas pintadas de vermelho, consoantes oclusivas, podem aparecer mais, menos ou nada. Então, well, it's not far. Você não ouve not far, not far. Por quê? Porque isso atrapalharia a dinâmica ali de você emendar uma palavra na outra, certo? Então, not far down to paradise. At least, de novo aqui, olha, eu tô com T, né? A língua no céu da boca do T é o mesmo lugar de onde sai o L. Então, eu não vou dizer at least, porque eu teria que quicar a língua no céu da boca, não faz sentido. Então, at least, ok? At least it's not for me. Esse for me, a gente nota que ele não enrola tanto a língua, né? Então, uma diferença aí do inglês cantado para o inglês falado. No inglês falado, geralmente a gente diria for me, esse for com R enrolado da porta com a perna esquerda. Em canções, muitas vezes, for me, para não alterar muito o som, né? Quando eu canto for me, eu tenho uma mudançazinha ali da nota que quando eu canto for me, fica mais fácil, esse som fica mais estável, ok?
And if the wind is right, you can sail away. Aqui temos umas ligações super interessantes. And if, né, então o D sumiu. And if the wind is right to, então também palavras terminadas em T. Quando a gente liga em you, é muito frequente termos to. Então, and if the wind is right, you can sail away. Sail away. Poderia ser sail away, mas fica mais fácil juntar sail away. And find tranquility. Olha que interessante. Claro que você poderia usar tranquility, ok? Mas o Christopher Cross optou por não usar rarará aqui, e sim o som marcadinho do T, tranquility. E aqui a gente tem realmente uma questão de preferência, e é bacana a gente lembrar o seguinte, sempre que eu uso uma redução, por exemplo, um rarará, né, tranquility, geralmente o objetivo é dinamizar ali a fala, né, dinamizar a comunicação, essa palavra soa mais rápido, soa mais dinâmica. No entanto, até pelo próprio contexto aqui, né, ele quer navegar para longe para encontrar a tranquilidade. Olha como eu falei em português, eu não falaria tranquilidade. Não bate, né, o som da palavra com o sentido dela. Então, se eu falaria em português tranquilidade, também faz sentido que em inglês eu prefira dizer tranquility, ao invés de tranquility. Let's practice this part. Well, it's not far down to paradise, at least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see, believe me. Aqui uma palavra importante, miracles, porque se escreve M-I-R-A-C-L-E-S. Então, haveria aí uma tendência, né, se a gente fosse ler como se lê em português, miracles, né, miraculous. Não, a gente pensa em call mesmo, tá? Como se fosse C-E-L. Pode inverter aí o E e o L de posição só no seu pensamento, tá? Para você pegar essa pronúncia. Então, the canvas can do miracles, just you, aqui também, né, just you wait and see, believe me. This is easy, right? Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see, believe me. It's not far to Never Never Land. Aqui também ele não cantou Never Never Land, e sim Never Never Land. No reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy. Aqui uma grande parte da frase repetida, né, de uma frase anterior. Então, and if the wind is right, you, juntando ali, can find the joy. Find the, você junta num som só, find the joy of innocence again. Of, né, esse OF aí, sempre com som de V, então não é O, né? Não pensa num O como um acento agudo, é aquele som bobo e um V, of, ok? Innocence again. Aqui ele juntou o C final de innocence, que o E final seria mudo, certo? Você terminaria nesse som, um C com som de S. Já junta pro again, of innocence again, Let's practice. It's not far to Never Never Land. No reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. E aí chegamos no refrão. Sailing takes me away to where I've always heard it could be. Então, aqui nós temos exemplos de rararã. Olha que interessante. Where, até num local que não é sempre usado, né, no início ali da preposição to, mas que pode ser usado principalmente pelo fato de que não é uma palavra importante, né, uma preposição, é uma palavrinha de ligação e não a palavra que está realmente acrescentando significado. Então, takes me away to where I've always heard it could be. Heard it, também juntou com rararã, heard it could be. Could be, olha que interessante, você também não ouve o D, porque quando eu tô indo com a língua para o céu da boca pro D, eu também já tô indo fechar os lábios pro B, e soa muito melhor could be do que could be, né? Fica
cortado, né? Fica com muito ataque, né? De ar, não tem vogal aí. Então você não tem como fazer uma ligação mais fluida, ok? Just a dream and the wind to carry me, and soon I will be free. Esse and, soon I will be free, a palavra and é curiosa que você fica na dúvida, tipo, tem ou não tem? Pesquisando sobre a letra da música, alguns sites colocam and soon em todas as vezes que aparece um refrão, outras não colocam o and em nenhuma das vezes do refrão. E lá no vídeo do próprio canal do Christopher Cross, que é o vídeo oficial dessa música, na descrição do vídeo tem a letra por escrito. E aí, na primeira passada do refrão não tem o and, na segunda e na terceira tem o and. Só que quando você vai ouvir, você não escuta essa diferença com clareza. Então é aquela situação que, basicamente, se você estiver convencido ou convencida de que tem o and, você ouve só um and soon, and soon. E aí, por outro lado, se você estiver convencido ou convencida de que não tem o and, você ouve direto soon I will be free, ok? Para nossa prática aqui, eu vou fazer com esse and bem sutil, porque na segunda e na terceira vezes, teoricamente, tem, né, esse and, e também para você ir se acostumando com essas palavras, porque and é uma palavra, não é, de 3 letras, que às vezes são tão reduzidas que você ouve só e aquilo é uma palavra, né? Então isso faz parte também do nosso processo de aprendizagem, de ganhar essa familiaridade com o idioma. Então vamos lá. Sailing takes me away to where I've always heard it could be. Just a dream in the wind to carry me, and soon I will be free. Seguindo, fantasy, it gets the best of me. Aqui mais uma vez, que reforça aquela minha teoria lá do tranquility. Fantasy, falando aqui com todos os fonemas, né? Fantasy. Geralmente um americano falaria fantasy, fantasy. Assim como internet vira internet, internet, ou seja, quando a gente tem N, o T e uma vogal, muitas vezes esse T some e a gente usa o N para ligar direto na vogal. Então, fantasy vira fantasy, fantasy. Só que isso tira a fantasia da palavra, não é verdade? Então, quando você quer esse recheio, sabe? Quer degustar a palavra, saborear a palavra, então o ideal é você realmente falar os fonemas com mais recheio mesmo, né? Ou seja, caprichando mais. Então, fantasy, it gets the best of me. It gets. Aqui o T do it some, né? Porque você mal tem tempo de colocar a língua no céu da boca. It gets the best of me. Pode ser até só um it, sabe? Cortadinho. It gets the best of me when I'm sailing, all caught up in the reverie. Então, caught up, aqui atenção que caught se escreve C-A-U-G-H-T. E a pronúncia é caught, caught. Pensa num O com acento agudo e depois já o T, sendo que esse T aqui virou rarara, caught up, ok? All caught up in the reverie. Uma palavra claramente vinda do francês, né? Reverie. Every word is a symphony, won't you believe me? Let's practice. Fantasy, it gets the best of me when I'm sailing. All caught up in the reverie. Every word is a symphony, won't you believe me? Aí volta no refrão e depois do solo instrumental temos aqui a última parte inédita. Well, it's not far back to sanity. De novo, sanity. At least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away. Aqui uma repetição de uma frase que já vimos. And find serenity. Então, mais uma vez aqui, serenity. Nessa mesma estrofe tivemos o sanity. Todas essas palavras, então, com essa pronúncia um pouquinho mais britânica, digamos assim, né? Para degustar mais a palavra, mas poderiam ser, no inglês do dia a dia, falado ali, principalmente com sotaque mais americano, sanity, serenity, por exemplo, ok? Daqui, volta naquele trecho do Oh, the canvas can do miracles, depois volta no refrão e fecha a música. E a gente já vai cantar a música completa.
E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Foi muito gostoso fazer essa aula. Uma música linda, uma música boa de cantar. E, claro, se você curtiu, não vá embora sem deixar o seu like e sem deixar um comentário aí para mim, contando como é que foi a sua experiência com essa aula. Para quem é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Assim você sempre fica sabendo quando tem conteúdo novo. Aproveito para lembrar também que todos os links mencionados aqui na aula estão aí na descrição. Para quem está ouvindo no podcast, também tem a descrição do episódio e todos os links estão aí. Então, pegue seu PDF, é gratuito, é só você pegar o link lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Então, se você ainda não tem cadastro na biblioteca, o link está aí na descrição. Também para você se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora, muito obrigada aos colaboradores. O link está aí, tanto a chave e-mail, né, se você preferir fazer o Pix para o hello@teachermilena.com, quanto o link para a compra dos super pacotões aqui da série. De qualquer uma das formas, você vai estar ajudando muito a manter esse projeto gratuito de educação no ar. E se você quiser ser meu aluno ou minha aluna num dos meus projetos fechados, o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, para alunos que estão começando do zero ou para alunos que mesmo já tendo estudado ainda não se comunicam com confiança em inglês, ou o Teacher Milena Flix, meu programa de assinatura para alunos a partir do nível intermediário que já se comunicam com confiança em inglês e querem, claro, continuar desenvolvendo, ganhar mais repertório e estar cada vez com o inglês mais afiado. Os links também estão aí na descrição e eu vou adorar te acompanhar aí na sua jornada com o inglês. Muito obrigada pela sua presença. É claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. E agora a gente encerra cantando. See you! Well, it's not far down to paradise. At least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can't do miracles. Just you wait and see. Believe me. It's not far to Never Never Land. No reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. Sailing takes me away to where I've always heard it could be. Just a dream and the wind to carry me. Soon I will be free. Fantasy, it gets the best of me when I'm sailing. All caught up in the reverie. Every word is a symphony. Won't you believe me? Sailing takes me away to where I've always heard it could be. Just a dream and the wind to carry me, and soon I will be free. Well, it's not far back to sanity. At least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find serenity. Oh, the canvas can't do miracles. Just you wait and see. Really believe me. Ooh. Sailing takes me away to where I've always heard it could be. Just a dream in the wind to carry me, and soon I will be free. See you next class.